Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, a Mãe Morada. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma flecha que eu recebi do céu. Estava eu assistindo uma série, quando de repente eu recebi assim um link. Eu sou dessas pessoas que vê Deus em tudo, sou fanática mesmo, com muito orgulho, vejo Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu tô, inclusive numa série de serial killer, de suspense. Num determinado momento da série, a policial está interrogando um suspeito, né, de estuprar e matar várias moças. E aí ele é padrasto de uma dessas moças. E a policial, né, vai interrogar ele e fala: como é que você fez isso com sua filha? Porque ele cria a menina desde bebezinha. E não sei o quê. E o cara tentando se explicar e chorando, meio desesperado, que não sabe o que levou ele a fazer aquilo, mas que ele se arrepende muito e que ele pede perdão a Deus todos os minutos por ter feito aquilo. Ele não sabe o que levou ele a fazer aquilo. E de repente a policial vira no meio da cara dele e fala assim: para Deus o tempo não existe. Ao mesmo tempo que você está pedindo perdão, Deus ainda está vendo você fazer isso com a sua filha. Aí eu, na hora, falei: que isso? Da onde veio isso? E comecei, sabe, a série continuou passando e eu parei pra pensar nisso. Falei, caramba, talvez não seja tão simplório assim. Mas de certa maneira, até que ponto o nosso pecado, a nossa falta de arrependimento deixa a gente retido, deixa a gente meio que suspenso no ar, na vida espiritual, de tal modo que para Deus é como se a gente ainda estivesse praticando aquilo naquele exato momento. Cara, eu comecei a tentar realizar isso e pensar na Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de arrependimento. Porque é um assunto muito sério, é uma condicionante para que a gente seja perdoado, né? E talvez seja uma coisa muito mais simples do que se pensa, do que parece ser. Durante muito tempo da minha vida, eu não me arrependi de muitas coisas que eu fiz. Eu achava que o que eu fiz foi necessário. Se tivesse que fazer de novo, eu faria, e faria até pior. Que nas condições que eu tinha, era o melhor que eu tinha a fazer. E depois de, sei lá, 10 anos, 15 anos, eu paro só de pensar que um dia Deus pode, sei lá, no juízo final, passar num telão as decisões péssimas que eu tomei na vida. A minha cara esquenta, gente. A minha cara esquenta de vergonha, de pavor, de por algum momento ter que pensar nesse tipo de coisa. Cara, isso pra mim é o arrependimento mais visceral que existe, porque você tem vergonha de você mesmo, de por ter feito certas escolhas na sua vida. E dói. E dói, sabe? Dói. Dói de tal modo que você fala: não volto atrás, não posso viver isso de novo. O que você decide, o que você faz é até bom. O que você não vai suportar é conviver com essa vergonha, com esse ranço de você mesmo. Você não vai aguentar. E é difícil até você tomar consciência desse processo, porque é um processo. O arrependimento não é uma coisa que vem no meu entendimento, tá, gente? Você pode ter uma opinião diferente. Se tiver, pode até comentar aqui, colocar seu embasamento bíblico pra gente poder crescer essa discussão. No meu entendimento, o arrependimento também é um processo igual ao perdão. E eu comecei a pesquisar. O livro de Atos diz assim, Atos 3, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então você vê que existe um processo de arrependimento, né? Não é só você se arrepender e ficar no neutro. Não, você precisa de uma conversão. Por isso que às vezes a gente fala, né? Crente fala muito de conversão. É conversão mesmo, é dar seta e mudar de direção. É converter mesmo. Então você não precisa, né? Como diz aquela frase que mata não é a atitude dos maus, mas é o silêncio dos bons, né? Às vezes você ficar em silêncio, você ficar numa atitude neutra de negligência, você acaba permanecendo na mesma situação.
Então você precisa se arrepender, se voltar para Deus, sabe? É abandonar aquela prática e ir no sentido oposto. E os seus pecados serão cancelados. Em Atos, um pouquinho mais para frente, eu vou botar referência para vocês quando eu for editar o vídeo. Em Atos, um pouquinho mais para frente, também fala em nós conquistarmos frutos de arrependimento. E comecei eu a meditar sobre isso. Fruto de arrependimento. O que é um fruto? O fruto é uma coisa que você precisa cultivar. Para você colher um fruto, é uma coisa que demanda tempo, esforço, dedicação. Então não é como um arrependimento do serial killer da série, né, que matou uma pessoa e amanheceu para lidar com a consequência da cagada que ele fez, desculpa a expressão. E ele está arrependido do processo que ele vai ter que passar agora, de consequência, não do ato em si. É o tipo de arrependimento que a gente vê em muitas pessoas homicidas, né? Aquele arrependimento assim, ele é tão narcisista que o arrependimento dele não é de ter matado. O arrependimento é do trabalho que ele vai ter agora em lidar com aquilo. Você consegue compreender? É uma nuance muito sutil, mas a gente acaba pescando isso na cabeça de algumas pessoas altamente narcisistas. E Deus, que conhece a gente até lá na divisão das juntas com as medulas, você acha que Deus não capta isso? Que às vezes o teu arrependimento não é pelo teu erro cometido, mas pela repercussão e pelo trabalho que vai te dar daqui para frente para poder consertar aquele erro? Deus te conhece, meu irmão. Então, que a gente possa ter... Gente, o mundo tá acabando, essas crianças chorando. O que tá acontecendo, gente? Então, Deus, Ele reconhece na gente esse narcisismo e essa hipocrisia no arrependimento. Não vou nem falar na diferença de arrependimento para remorso, porque isso aí, gente, já tá, né? A gente já passou dessa fase do leitinho, né? A gente já tá na feijoada. Mas realmente a gente precisa ter consciência dessas armadilhas que a gente mesmo deixa para si próprios. Porque a gente mesmo deixa para si próprios. Tu viu o pleonasmo que é... Sem palavras. A gente deixa cascas de banana para escorregar quando a gente vive num falso moralismo, quando a gente vive nessa hipocrisia. E num nível tão sofisticado de hipocrisia que a gente consegue enganar nós mesmos, né? Caraca, meu Deus! E Deus tem que lidar com isso tudo, né? Com toda a amplitude do conhecimento dele, lidar com essa criancice nossa de ficar tentando se iludir, que a gente está arrependido quando na verdade não está. Mas e se a gente volta para o começo do vídeo, né? E se essa nossa falta de arrependimento faz com que Deus veja a gente sempre cometendo o mesmo erro para sempre? Como se a gente fique num looping eterno repetindo a mesma cena de pecado, de erro, enquanto a gente não consegue evoluir e amadurecer daquela coisa ali que a gente está achando que se arrependeu e não se arrependeu. Cara, isso facilitaria muito o trabalho de Deus enquanto linha de produção para dizer quem seria salvo ou não. Mas Deus é amor puro. Deus não é um empresário que está fazendo um controle de qualidade em vários produtos em série que ele produziu. Deus está lidando com seus filhos. Nós somos filhos, nós somos obras da sua mão. Fomos feitos com todo carinho, dedicação e cansaço e esforço de um Deus que fez tudo e sustenta todas as coisas pela destra do seu poder, como está escrito. Ele administra tudo com muito amor. Então, acho que cabe a gente facilitar o trabalho de Deus. Examine seu coração. Se você tem algum arrependimento fake, que está retendo a sua vida, como eu já estou começando a fazer um raio-x aqui, que você, assim como eu, possa se examinar e sem hipocrisia, sem criancice, sabe, com consciência, buscar dentro de você, para que a gente seja liberto. A libertação é nossa, é para a gente, é privilégio nosso. Para Deus é indiferente, né? Ele já tem todo o poder, Ele já é pleno, santo e perfeito. A gente é que precisa fazer essa conversão de caminho, retornar ao Senhor.
A palavra traz uma consolação pra gente, que a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. Então, se aproxima do Senhor, se volta para Deus, para que Ele possa te ajudar a ser um espelho para você, de referência, para que você possa se limpar e se santificar e reconhecer aquilo que em você ainda está muito errado, está muito torto, ou está pouco torto, só precisa de um ajuste para que você possa ser plenamente feliz nessa terra. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau.